Eu quero cumprimentar a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho de Deus uma palavra para a tua vida. Para tanto, eu quero ler com você na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4 e o versículo 18, aonde temos um versículo muito importante e nós vamos meditar neste versículo para a edificação e o elevo espiritual da tua vida. Diz assim a palavra do nosso Deus: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Meus queridos, a palavra de Deus tem a resposta para todas as nossas incógnitas. E nesta palavra, eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para a tua vida. Para entendermos este versículo bíblico que trata acerca do patriarca Abraão, é necessário que nós demos pelo menos uma olhada no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando temos ali a chamada de Abraão. Deus o chama para um grande propósito, para uma obra exclusiva. Deus escolhe Abraão, escolhe a sua família, ou seja, sua esposa, para juntos construírem uma grande nação. Observa que a forma que Deus trabalha é uma forma peculiar, completamente diferente da forma que o ser humano trabalha. Porque Deus, ele independe das circunstâncias para realizar a sua obra. Então Deus chama Abraão, pede para que ele saia do meio da sua parentela, da sua terra, do meio da sua família, para ir para uma terra longínqua, do qual Abraão não sabia de que terra se tratava. Porém, ele creu de forma irrestrita de que Deus era fiel no que estava lhe prometendo, porque na promessa de Deus promete a Abraão que faria dele pai de muitas nações e que todas as famílias da terra seria abençoado através dele. Então, Abraão, ele creu e obedeceu à voz do Senhor. Mas é interessante notar um detalhe, que aqui, nesta época, Abraão, ele tinha 75 anos de idade, a sua esposa Sara tinha 65 anos e ela era estéril, mas Deus fez a promessa. Para o nosso Deus nada é impossível, é Ele que resolve todas as coisas. E Abraão sai ali do meio da sua família, sai da sua terra e vai em direção da terra da qual Deus havia lhe falado. A sua fé está sustentada apenas em crer que Deus é fiel para lhe dar a direção certa. E de fato, em todo o tempo, Deus guiou Abraão dentro dos seus propósitos. Porém, a promessa de Deus, ela aparentemente demora um pouco para cumprir sobre a vida de Abraão. É normal, porque a esperança demorada tem a tendência de enfraquecer o nosso coração. Mas Abraão, ele espera confiantemente no Senhor. Nós lemos lá no capítulo 4, versículo 18, que Abraão creu contra a esperança. Por quê? Justamente porque a promessa de Deus não se cumpre de imediato, e o tempo vai passando e as coisas vai complicando cada vez mais para o patriarca Abraão. Observa que passou 5, 10, 15, 20 anos e ainda Deus não havia cumprido a sua promessa. Mas é interessante entender que quando Deus promete, Ele é poderoso para fazer cumprir a sua promessa, independente
de quaisquer coisa. E agora, todas as possibilidades humanas, possibilidades fisiológicas, já havia se esgotado, porque Abraão, ele já estava com quase 100 anos de idade, e a sua esposa também, já agora com 90 anos de idade, uma mulher estéril, do qual já não havia mais possibilidade, biologicamente falando, de se engravidar, porque a Bíblia consta para nós de que ela já havia saído do costume das mulheres. Então observa que todas as possibilidades humanas haviam se esgotado, ou seja, o cenário era completamente desfavorável. Porém, Abraão creu contra a esperança, porque todas as coisas testemunhavam contra a palavra que Deus havia dito a Abraão. Mas Abraão, ele não para atentar para as circunstâncias, mas ele está atento à promessa que Deus lhe fez. Veja o que diz o capítulo 8 e agora o versículo 24 da mesma epístola de Paulo aos Romanos, que diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então observa, se as circunstâncias estivessem todas favoráveis para Abraão, ele não precisaria crer contra a esperança, porque todas as coisas estavam ali pronto para que a promessa se cumprisse sobre a vida dele, né? Não precisaria de fé, não precisaria de esperança, se todas as coisas estivessem ali a favor de Abraão. Como todas as coisas estavam ao contrário, testemunhando contra a promessa que Deus fez a Abraão, então ele precisou sustentar a sua fé, crendo contra a esperança. É interessante dizer mais uma vez que nós temos a tendência de olhar para as circunstâncias e quando elas são favoráveis a nós cremos que o milagre pode acontecer. Todavia, quando as coisas ficam completamente ao contrário, temos a tendência de começar a desconfiar de que não vai acontecer o milagre de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que é possível aos homens, Deus não precisa fazer. Na verdade, a especialidade de Deus é justamente o operar no impossível. Deus não se limita a circunstâncias favoráveis. E nós precisamos aprender de verdade esta realidade para que a paz reine em nosso coração e o diabo não roube a nossa fé, porque fiel é o Deus que prometeu. Se o Senhor te fez uma promessa, creia que Ele é poderoso para operar o que Ele falou. E Deus não depende que nada esteja a favor para que Ele opere. Amém? Veja que aqui agora Abraão, ele precisava agora crer de forma irrestrita, porque as demais outras coisas foram completamente descartadas. E agora Deus aparece a Abraão através da teofania, depois de 25 anos que Deus fez a promessa. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca permita que o diabo coloque no teu coração que Deus esqueceu de você, que Deus esqueceu da promessa que Ele fez, porque isto não é verdade. Deus está lembrando perfeitamente. Às vezes você pode até achar que Deus está demorando, mas Deus não demora. Deus, Ele não atrasa
e também não adianta, ele vem sempre na hora certa. Agora, a questão é que a hora de Deus não é a nossa hora. Então, o nosso dever é crer e esperar, porque Ele é poderoso para operar o milagre. Agora, quando não havia nenhuma possibilidade humana, aí sim, a especialidade de Deus é operar nesses momentos. Deus aparece a Abraão e agora Deus reitera mais uma vez a sua promessa a Abraão e a Sara. E conforme Deus fez a promessa, nasce Isaque. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas nesta palavra que Deus traz ao teu coração neste momento, eu quero que você receba de Deus a renovação da esperança, a renovação da sua fé, para que você não desfaleça no meio da caminhada, porque a esperança que se vê não é esperança. A Bíblia diz no capítulo 12, aliás, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a certeza ou a prova das coisas que não se veem. Então, isto é esperança. Não estamos enxergando pelos olhos naturais, porém, pela fé, nós temos a certeza de que Deus operará. Alivia o teu coração, receba o refrigério do Espírito Santo e que esta palavra possa agigantar a tua fé neste momento, porque a promessa de Deus está de pé. O tempo está passando e as circunstâncias estão desfavoráveis, completamente desfavoráveis a você, mas Deus não precisa de circunstâncias favoráveis, amém? O Senhor prometeu e Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Creia, porque o Deus que prometeu, Ele vai cumprir sobre a sua vida, e o tempo de cantar, o tempo de sorrir chegará na sua vida, amém? Deus te abençoe e que o Espírito de Deus produza através desta palavra muita fé e esperança no teu coração. Deus te abençoe.